Senhor, que essa possa ser de fato uma realidade, Senhor, na vida dos irmãos e irmãs, nas nossas vidas, Senhor. Amém. Como nós carecemos, que realmente o Senhor possa, pelo Teu Santo Espírito, nos conquistar, nos cativar, Senhor, nos mover, Senhor, na direção do Senhor. Amém. Que realmente nos dizem que vivemos, Senhor, nós não percamos nada daquilo que o Senhor deseja nos falar, nos ensinar. Amém. Senhor, permita que nós estejamos realmente alertas, Senhor. Amém. Senhor, que possamos, de fato, não apenas falar da nossa boca para fora, Maranata, Senhor, mas que esse possa ser o desejo contínuo dos nossos corações. Amém, Senhor. Conquistas-nos, Senhor. Amém. Atrai-nos, Senhor. Atrai-nos e Amém. correremos após ti. Sim, Senhor. Que realmente possa falar aos nossos corações nessa noite. Amém. Senhor, que muito mais do que fatos ou definições, que o Senhor venha ganhar a realidade da tua palavra. Amém, Senhor. Que o Senhor possa nos guardar nesses momentos, Senhor, nos conduzir, que o teu Santo Espírito realmente possa nos ungir, Senhor, aquele que fala, os que ouvem também. Amém. Fala aos nossos corações. Amém. E o Senhor ganha-nos para ti mesmo. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Senhor. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos, alguns versículos que eu já tenho lido, né? À medida que eu tenho compartilhado sobre esse tema. Então, 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Essa é a palavra profética. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Versículo 7. Eis que venho rapidamente. Lembram, os irmãos, que essa palavra sem demora, essa frasezinha, taxo, né, do grego, ela, na realidade, eis que venho rapidamente. Versículo 12. Eis que venho rapidamente. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho rapidamente. João, Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 1, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Observe bem o que o Senhor diz aqui. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Como os irmãos sabem, nós temos compartilhado a respeito do discurso, né? O Sermão no Monte das Oliveiras, e esse é o quinto discurso no Evangelho de Mateus. Isso está, então, nos capítulos 24 e 25, né? E também registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, e em Lucas, no capítulo 21. E, em particular, nós temos considerado aquelas perguntas feitas pelos discípulos, aquelas 3 perguntas. Então, pedi para os irmãos abrirem comigo lá em Mateus, capítulo 24. Só para dar o contexto, alguns irmãos não estavam aqui nas outras reuniões, mas rapidamente aqui. Aliás, os irmãos me perdoem, eu sei que parece que eu sou igual caranguejo, né? Eu vou e volto com as minhas inúmeras revisões, mas eu acho que é importante para que a gente possa, então, talvez consolidar alguns dos conceitos, né? E alguns pontos importantes dessas profecias. Elas são muito importantes, porque, de fato, ela é o próprio Senhor, que é o maior dos profetas, né? Ele profere, então, aquilo que estaria por vir.
E alguns falam que 24 e 25 de Mateus é como se fosse um Apocalipse condensado. Então, nós temos utilizado algum tempo para poder tocar alguns pontos relacionados, então, com essas questões da segunda vinda do Senhor. Então, versículo 1 do capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. E no Evangelho de Marcos, que é o paralelo, é interessante observar o que mais eles falam. Marcos, capítulo 13. Os irmãos deixa o dedo lá em Mateus, capítulo 24, mas em Marcos, capítulo 13, versículo 1, é muito interessante. Observa que ele diz que, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. De fato, era um templo belíssimo, como nós já falamos para os irmãos, ele foi o templo de Zorobabel embelezado por Herodes, né? E realmente aquela edificação, Herodes, ele se gabava, a marca de Herodes exatamente ser um grande edificador, então ele fez realmente embelezamentos no templo, de tal forma que ele ficou fantástico, muito, muito bonito mesmo. E sabemos que havia muito ouro, né? Os revestimentos, né? Internos, e era realmente uma das obras maravilhosas daquela época, né? No mundo. E os judeus se orgulhavam muito do templo. Mas o que nós sabemos é de grande tristeza, porque nós vemos que o Senhor, ele veio para o que eram os seus não receberam. Nós vimos que o Senhor foi rejeitado no capítulo 23, é importante lembrarmos que, de fato, o capítulo 23, essa divisão em capítulos é uma divisão que ela é posterior, né? Na realidade, esse texto é um texto contínuo. Então, aquilo que antecede, ao qual os discípulos se referem aqui também, estas coisas têm a ver com aquilo que vem no capítulo 23, né? Então, os irmãos, seria importante voltarem e ler o capítulo 23, o Senhor, de fato, ele é rejeitado, ele fala claramente que desde agora já não me vereis, no versículo 39 do 23, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Mas o Senhor disse outras coisas antes. Ele diz uma coisa importante, versículo 34, por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. Muito claramente, o Senhor está falando de alguma coisa que estava por vir, né? Porque no Antigo Testamento não se conhecia a questão da crucificação. Então, era algo que estava por vir. A uns matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas, lembra que os discípulos perguntam quando acontecerão estas coisas, né? Hão de vir sobre a presente geração. E aí o Senhor faz aquele lamento sobre Jerusalém. Então, os discípulos então perguntam ao Senhor, obviamente eles se referiam ao templo, e o Senhor fala naquele primeiro momento, e o Senhor Jesus, de maneira muito clara, mostra para eles que realmente a realidade não estava mais ali. Né? A última vez que compartilhei com os irmãos, eu mencionei exatamente aquela descrição da glória do Senhor saindo do templo. Da mesma maneira que o Senhor Jesus também, ele sai do templo. A gente vê que o Senhor Jesus, ele ia para Jerusalém e ele voltava para Betânia, que era o lugar onde, de fato, ele encontrava o seu descanso, né? Então, Jerusalém deixou, de fato, o nosso Senhor de lado, né? Ele rejeitou o nosso Senhor. E o Senhor, então, de maneira muito clara, fala que eles não o veriam. E é muito triste a gente ver essa situação, por um lado, né, do que aconteceu ali com o templo em Jerusalém. Mas, irmãos, isso nos fala de um princípio muito sério, né? Quantas vezes, e talvez seja comum até mesmo ver hoje, né? O exterior tão bem adornado, o exterior tão bem cuidado, mas sem a realidade. Aquele templo, de fato, era muito bonito, mas a glória do Senhor não estava mais ali. O Senhor Jesus, que era a razão de ser daquele templo, não estava mais ali. E também a glória Shekinah não estava mais ali. Todo o ritual prosseguindo normalmente, todo o sacrifício ocorrendo normalmente,
Mas, infelizmente, a glória do Senhor, a presença do Senhor não estava mais ali. Quão triste é nós constatarmos isso hoje, nos dias em que nós vivemos. A aparência sem a realidade. O Senhor tem misericórdia. Muito bem, então, prosseguindo aqui, desculpa, eu sei que eu estou revisando de novo, mas são as 3 perguntas, eu preparei mais algumas transparências para os irmãos, eu espero que possam ser de ajuda. Então, se nós vemos aqui no versículo 3, quando se aproximaram dele, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, nós sabemos que foi Pedro, Tiago, João e André. Isso lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 3, ele especifica claramente. Em particular, lhe pediram, diz-nos quando sucederão estas coisas. Lembra que estas coisas se referem não só à questão do tempo em si, mas aquilo que o senhor falou antes, né? E que sinal haverá da tua vinda, ponto 1, e da consumação do século. Lembrando que essa consumação do século é o aion, né? Não é o mundo, né? No cosmos. Tá? Aí o Senhor Jesus, então, começa, a partir do versículo 4, a responder essas perguntas. E como nós comentamos com os irmãos, 24 e 25 de Mateus pode ser dividido naquelas 3 partes, né? Que é a primeira parte para os judeus, que é de 4 até 31. A segunda parte para a igreja, que é de 32 até o 25, capítulo 25, versículo 30. E, finalmente, para os gentios, que é capítulo 25, versículos 31 até 46. Então, vamos avançar, né? Nós já falamos, então, sobre essa primeira parte, referente aos judeus. Tem muito mais coisa aqui, nós sabemos, mas certamente os irmãos poderão meditar e aprofundar nessa primeira parte. Nós sabemos que não existem algumas diferenças de interpretação a respeito dessas parábolas, né? Desculpa, desses trechos, dessas profecias. Deixa eu ver se eu compartilho com os irmãos aqui. Vou tentar um negócio diferente aqui. Ver se funciona. Ai. Vou precisar do feedback aí seus para poder me ajudar, porque vamos ver aqui. Imagem boa. Tá boa, estamos vendo. Continua vendo? Sim. Tá ótimo. Tá cortado, tá, Mário? Tá cortado. Tá cortado? Meio. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu tentar de novo. Desculpa a falha. Vamos ver se aqui vai. Aqui. Eu acho que é essa tela aqui. E agora? Ok. Ok? Então, okay. essas foram as 3 perguntas dos discípulos, né? Quando sucederão essas coisas? Está lá em Mateus 24, 3. Né? Marcos basicamente repete, como a gente sabe, são os evangelhos sinóticos, né? Quando sucederão essas coisas? Marcos 13, 4. E quando sucederá isto? Está em Lucas 21. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta está aqui. Que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Faltou colocar a referência ali de Lucas também. Que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? E a terceira pergunta, ela, na verdade, tem duas perguntas. Então, deixa eu botar o Márcio aqui. Ó. Pronto. E a terceira pergunta, na realidade, é composta de duas. Sou eu? Tem alguém mais que está com o microfone ligado aí, não? Muito bem. Então, a terceira pergunta é que sinal haverá, da tua vinda e da consumação do século. E o meu ponto aqui uma vez que a gente estava... Obviamente, essas perguntas o senhor responde ao longo desses 2 capítulos. Em particular, hoje, o meu encargo aí a resposta do senhor para a pergunta 3,
parte 1, da tua vinda, e 2, da consumação do século. É importante observar que mesmo em cada uma das três partes de Mateus, o Senhor, ele responde essas perguntas também. E existe algo bem específico aqui, que é exatamente essa pergunta da tua vinda, né? Da tua vinda. E eu estou gastando esse tempo todo porque eu acho que é importante ter esse fundamento por conta dessa palavra em particular, né? Então, se a gente... Deixa eu ver se eu avanço aqui. Os irmãos lembrando aí, essa é a divisão, então, dos capítulos 24 e 25. Eu considero que a primeira parte nós já tocamos sobre ela. Claro que os irmãos podem aprofundar muito mais, né? Mas a gente deu pelo menos uma pincelada bastante ampla aqui. E o nosso encargo, então, agora é a partir do versículo 32, do capítulo 24. Nesse segundo conjunto, a gente vê que tem, então, que essa foi a minha motivação, né? Nós temos, então, 7 parábolas, certo? A parábola da figueira, Noé é como se fosse uma parábola também, aqueles que foram levados, os que foram deixados, o dono da casa e o ladrão, os servos, fiéis e infiéis, as 10 virgens, que nós já tivemos chance de compartilhar, os talentos, que é uma forma de ver, também dos 3 tipos de servos, né, na realidade, nessa parábola, e dos cabritos e as ovelhas. Lembrando que essa parte final, então, é a parte que se refere aos gentios. Então, grosso modo, essa é a divisão desses 2 capítulos, né? Então, se o senhor permitir, a gente deve avançar aqui para o versículo 32, mas antes eu vou dar, de novo, essa visão que eu já mostrei para os irmãos antes, né? Então, esse é um esboço, e esse esboço eu vou esclarecer daqui um pouquinho, ele se refere a uma maneira de interpretar a questão da volta do Senhor e de tudo aquilo que envolve esse discurso do Senhor. Muito bem. Eu vou destacar aqui esses 3 pontos. Nós vemos aqui o nascimento do rei, né, do Senhor Jesus, ou a encarnação. Eu acho que meu mouse está no lugar errado aqui. A encarnação. E aqui nós temos o momento da ascensão de Cristo no Monte das Oliveiras. Ok? Já falei isso com os irmãos. E nós vemos lá Apocalipse 5, a ascensão de Cristo das nuvens até o trono. Nesse período, então, entre a ascensão de Cristo e esse ponto aqui, ó, que seria logo antes da tribulação, observe que eu já estou sendo bem específico dessa interpretação, nem todos interpretam dessa forma. Nós temos, então, que esse período é chamado de parousia, entre o arrebatamento, que eu estou chamando, não, né, que os irmãos, vários irmãos chamam do arrebatamento dos vencedores, né, ou das primícias, e a volta visível de Cristo. Esse período todo, então, é considerado, é chamado de parousia. Então, eu gostaria de tocar nesse ponto em particular, porque é fundamental que nós possamos compreender e saber entender da melhor maneira possível, tá certo? De acordo com o ensinamento do Espírito Santo, como que esses eventos, então, eles estão relacionados. Para que a gente possa entender isso melhor, eu gostaria de mostrar, de alguma forma, como essas interpretações ou entendimento a respeito do arrebatamento tem sido interpretado por vários irmãos ao longo aí da história da igreja. Eu não sei se eu vou conseguir mudar para esse, eu vou passar rapidamente aqui. Então, existem basicamente 3 abordagens. Um que é denominada de pré-tribulação, uma que é denominada de pré-tribulação, a outra que é denominada de pós-tribulação, e uma terceira que eu chamei, que a gente conhece como sendo parcial, que é pré- e pós-tribulação. Então, se eu puder voltar aqui, o que alguns irmãos, eu coloquei até embaixo aqui a lista dos irmãos que, de alguma forma, entendem dessa forma, né?
A pré-tribulação entende o seguinte, que antes da tribulação, por isso que é pré-tribulação, toda a igreja, todos os santos serão arrebatados. Nesse momento aqui. Eu não vou entrar no detalhe nos versículos nos quais eles se apoiam para poder justificar isso, mas esse é um entendimento que é um entendimento que não é um entendimento corrente. Vários irmãos creem dessa forma. E, ao longo da história da igreja, alguns nomes que destacam, por exemplo, John Nelson Darby, William Kelly, R.A. Torrey. Depois ele se transformou, ele começou a entender de forma pós-tribulacionista, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Philip Brooks, James Gray, Arno Gabelin, o Sais e o Scofield. Tá? Eles têm um entendimento que, de fato, o arrebatamento vai ser de toda a igreja antes da tribulação. E como os irmãos estão percebendo nesse diagrama aqui, como nós já mencionamos, tem um período que é chamado de tribulação, que são de 3 anos e meio, grande tribulação. Não importa, que esse período todo seja chamado de tribulação. E, então, a volta de Cristo visível se dará, segundo os irmãos entendem, no final da tribulação. Tá? E, então, terá o milênio. Okay? Então, essa é a abordagem pré-tribulação. A abordagem pós-tribulação, como o nome fala, é após a tribulação. Eles entendem, então, que a igreja será arrebatada toda no fim da tribulação, depois da última trombeta. Ou seja, toda a igreja, então, passará pela tribulação. Ok? E Cristo, a volta visível dele também se dará no final. Quanto a isso, não há divergência não para mim dos 1000 anos. Toda hora volta aqui. Quais irmãos que entendem dessa forma? Irmãos que os irmãos conhecem. George Miller, A.J. Gordon, A.B. Simpson, W.J. Erdman, Moorhead, o Gabelin, que é irmão conhecido também, Henry Frost, James Wright, Benjamin Newton também, que é dos irmãos. Ele e Darby são contemporâneos. Então, essa aqui é a pós-tribulação. Então, pré-tribulação e pós-tribulação. Tá? Muito bem. Aí a terceira visão, tá? Alguns chamam de meio da tribulação, mid-tribulation, né? Que a gente está chamando aqui de parcial, e é basicamente isso que eu tenho abordado com os irmãos. Eu particularmente entendo dessa forma, que os irmãos podem entender diferente, não tem problema nenhum. Tá? Mas essa maneira de interpretar a própria profecia do Senhor, como as profecias da palavra de Deus, elas para mim se encaixam melhor com esse modelo. Ou seja, existem pelo menos duas instâncias em que acontecerá o arrebatamento. A primeira dela, que é o chamado de arrebatamento das primícias, eu estou simplesmente preparando aqui para a gente poder falar disso, né? Existe um conjunto, tá, de cristãos que será arrebatado antes da tribulação. E eu vou tentar ver se eu consigo mostrar isso para os irmãos com alguns versículos. Esse arrebatamento ele acontece, então, antes da tribulação. Então, uma parte da igreja, vamos chamar assim, é arrebatada antes. Eu acho que vai ficar claro quando nós lermos aqui Mateus 24, que alguns versículos aqui tornam isso, eu acho, bastante claro. E parte da igreja permanecerá ao longo da tribulação e será arrebatada em algum momento, no final, um pouco antes do Senhor, então, voltar. Tá? Que irmãos que entendem dessa forma? Irmão Hudson Taylor, irmão Robert Chapman, o irmão Robert Covet, o Penton, ele foi considerado o príncipe das profecias, né? E o próprio irmão Otmani, entre alguns outros. Então, só voltando aqui, então tem a pré-tribulação, né? Os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, e esse que é chamado do parcial. Ok? Então, isso aí fala no tocante à questão do arrebatamento, do arrebatamento dos santos. Né? Muito bem. Um outro detalhe importante é para entender como que, ao longo da igreja, tem se compreendido a questão do milênio. Tá?
Essas coisas podem parecer um pouco confusas, mas acho que é importante nós termos clareza a respeito disso. Se eu não confundir os irmãos completamente até agora, então tem o que é chamado de pré-milenismo. Pré-milenismo, basicamente, ele fala que a segunda vinda de Cristo, né, vai acontecer antes da tribulação, logo após a tribulação, certo? Ok? A segunda vinda. Eu observo que eu estou sendo bastante solto aqui na maneira de falar segunda vinda, porque nós estamos, de fato, lidando com alguns eventos. Um deles, que é a questão do arrebatamento, o outro que é a vinda visível do Senhor. Eu espero poder esclarecer logo em seguida. Tá? Então, pré-milenismo fala, então, que a segunda vinda do Senhor vai acontecer antes do milênio. Existe uma outra visão de que a segunda vinda do Senhor vai acontecer ao final do milênio, ali junto, e em seguida o julgamento do trono branco. Então, esse aí é o pós-milenismo. E ainda uma terceira percepção, que é o amilenismo. Basicamente, o que esses irmãos entendem, muitos basicamente no início da igreja, né? Agostinho, por exemplo, cria dessa forma, né? A Igreja Católica também cria dessa forma, que o milênio é simbólico. Ou seja, desde o nascimento da igreja até a segunda vinda do Senhor Jesus, é um período em que o Senhor está reinando, mas não de maneira presencial. Por isso que esse período é considerado como se fosse o milênio. Então, são as três percepções em relação ao milênio, né? Muito bem. Tendo dito isso, existem alguns termos importantes para nós considerarmos. Então, eu vou voltar para aquele diagrama inicial. Aí aparece, né, o diagrama que nós temos utilizado, e tem um período aí que eu marquei como sendo, chamando de parousia. E essas são três palavras-chave importantíssimas para que nós possamos compreender os textos que nós leremos e que estão, de fato, apontando para ou a segunda vinda visível do Senhor ou para o arrebatamento dos santos, ok? E essas duas questões devem ser olhadas com bastante cuidado, ok? Muito bem. A primeira palavra-chave importante aí é parousia. A palavra parousia, ela é traduzida de algumas maneiras, de algumas formas diferentes, no nosso texto bíblico, tá certo? 24 vezes essa palavra aparece, a palavra parousia significa presença. Muito mais do que uma vinda, uma chegada, né? A palavra parousia significa uma presença, como se fosse estática, né? A segunda palavra é a palavra apocalipsis, né? Que é traduzido como revelação em alguns textos que nós veremos também. Essa palavra aparece 18 vezes no Novo Testamento. E a terceira palavra é a palavra epifaneia, que aparece 6 vezes e ela significa manifestação. Então, o tempo permitindo, eu gostaria de ler alguns trechos, né, em que essas palavras são mencionadas para que nós possamos, então, começar a perceber a diferença do uso, né, e por que elas são utilizadas dessa forma. A ênfase no termo parousia, se nós, de fato, compreendermos isso vai nos ajudar muito a entender como, de fato, esses eventos estão relacionados. E eles são especificamente importantes no capítulo 24, versículo 32 em diante de Mateus, né? Que vai falar exatamente da presença do Senhor. Mas o Senhor, antes, é interessante, essa palavra aparece, como nós vamos ver aqui, ó. Das 24 vezes, 7 estão relacionadas ao homem e 17 relacionadas ao Senhor. Então, vamos ler novamente um versículo que nós já lemos, que é Mateus 24, versículo 3. Olha o que diz aqui. Diz quando sucederão essas coisas, que senão haverá da tua vinda
da tua parousia. Observa que eles estão falando da presença do Senhor enquanto o rei. Lembra? Eles estavam ainda com a expectativa do Senhor ser aquele rei visível, né? Não tinha entendido completamente ainda que haveria a necessidade do Senhor, de fato, padecer, morrer, ressuscitar, e um período longo acontecer até o Senhor realmente retornar para poder, de fato, reinar de maneira visível, né? Presencialmente, como certo de fé. Então, essa palavra aparece em Mateus 24:3. No versículo 27, ela aparece mais uma vez, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda, a parousia, do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Eu já mencionei para os irmãos, uma outra vez que eu compartilhei, que fala exatamente daquele momento que está mencionado ali em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Então, aí é a parousia também. Versículo 37, aí esse versículo já está dentro do trecho, né, que agora se refere à igreja, sobre o qual eu espero poder compartilhar com os irmãos. Versículo 37, diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, aqui de novo, parousia, versículo 39, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a parousia do Filho do Homem, a presença do Filho do Homem. Então, são dois versículos, são 4 versículos aqui só em Mateus, em que o termo parousia ele é utilizado. Em particular, eu gostaria de destacar, os irmãos podem ler depois, né, os versículos que estão aí, mas 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, também um trecho conhecido de todos nós, diz o seguinte: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a parousia do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. É interessante observar que o termo utilizado aqui é parousia. Então, voltando nesse diagrama aqui, é por esse motivo que, quando se fala da presença do Senhor, a presença do Senhor, ela abrange desde o arrebatamento, né, dos vencedores, logo antes do início da tribulação, até a volta visível do Senhor. Então, tudo isso é parousia. Então, parousia, de alguma forma, ela engloba, ela inclui as outras duas palavras, ou seja, tanto a revelação quanto a manifestação do Senhor. Tá? Então, vamos lá. A próxima palavra, então, é epifaneia. Acho que eu troquei a ordem aqui, né? Vamos lá, Apocalipse. A palavra manifestação, como está, como aparece. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Então, observe que a nossa tradução traz a palavra vinda, percebe? Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Diz o seguinte: que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Manifestação. 2 Timóteo, pertinho aqui, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Diz o seguinte: e manifestada agora pelo aparecimento, tá vendo? Aparecimento de nosso Senhor Jesus, de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Vamos saltar, vamos para Tito, capítulo 2, versículo 13. Diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, essa palavra Apocalipse também está presente, né? E epifaneia, como foi colocado, né? 2 Tessalonicenses 2:8. Mário, Opa! confere aí, epifaneia, acho que é manifestação, e Apocalipse é revelação. Eu Confere aí troquei. para mim. Vamos ver, deixa eu ver que está trocado.
Exatamente. Falei manifestação. Troquei aqui. Ok, eu conserto isso depois. 2:8. 2 Tessalonicenses 2:8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá por semelhança da sua vinda. Então será revelado. Tá certo? Então eu troquei mesmo, desculpa aí. A palavra é revelado. Deixa eu só anotar aqui para referência futura. Desculpem, irmãos, um segundinho só. Tessalonicenses 2:8. Está trocado é o seguinte, aqui, ó. Aqui é Apocalipse, eu troquei a palavra aqui que está trocada. Aqui, de fato, é revelação mesmo, tá? Então, os irmãos, eu vou corrigir depois, para não perder a sequência aqui. Ok? Bom, então, muito bem. Vamos agora voltar lá para... eu vou compartilhar vou consertar e compartilhar essas transparências para os irmãos. Deixa eu só dar uma checada aqui rapidamente. Então, os irmãos não se preocupem em anotar, não. Eu vou consertar, então, aqui, onde está escrito Epifaneia, na realidade, Apocalipse, está trocada aí. A ordem foi trocada. Muito bem. Voltando aqui, então. Nesse diagrama, então, como os irmãos estão vendo, a gente está entendendo que existe, então, um arrebatamento que acontece dos vencedores, as primícias, certo? E depois o arrebatamento do remanescente da igreja. Eu tenho um outro diagrama que eu cheguei a mostrar para os irmãos, que eu acho que é esse aqui, né? Onde tem um pouquinho mais de detalhe. E aí, os irmãos devem se lembrar que tem, eu vou tocar nesse ponto aqui, no capítulo 24, em que o arrebatamento das primícias, né? Que também é entendido como sendo o arrebatamento do filho varão, referente lá em Apocalipse capítulo 12. E em Mateus 24 fala que um será tomado, o outro será deixado. Então, dos dois, um e um, certo? Então, esse um que foi deixado, em princípio, ele prossegue ao longo da tribulação. Então, é por isso que esses irmãos entendem que tem uma parte que é tomada, essa parte constitui, então, as primícias, e a outra parte que é deixada, aí vem um versículo que fala, nós, os que estivermos vivos, Paulo entendia assim, de maneira nenhuma antecedendo os que dormem. Então, nesse momento, o que vai acontecer? Essa parte, ela vai prosseguir ao longo da tribulação, esse um aqui, ó. E aí tem a parábola das 10 virgens, nós vamos voltar isso rapidamente, em que todas dormiram. Em algum momento, então, acontecerá essa ressurreição. Então, qual o ponto-chave aqui? O ponto-chave é que esses que são tomados, eles são tomados até o trono, nós vamos ver isso também. E eles vêm com o Senhor, tá? Lembra que isso tudo que nós estamos falando está dentro da parousia, né? Tem a ver agora com o que vai ser, de fato, a manifestação visível do Senhor, depois que ele voltar com os seus aqui no final da grande tribulação. Ok? Então, aqui, de fato, é a revelação visível do Senhor. Tá? Então, esses que foram tomados até o trono, eles descerão com o Senhor, a volta secreta do Senhor, está lá em Mateus 24:43, nós vamos chegar lá. E aqui, então, acontecerá o tribunal de Cristo. Né? Nesse momento é que as 10 virgens, aqueles que dormiram no Senhor, eles então serão ressuscitados e juntamente com aqueles que ficaram, eles vão ser arrebatados até as nuvens e ali acontecerá o tribunal de Cristo. Vai demorar algum tempo, não sabemos quanto, e finalmente todos os santos, o Senhor vai voltar com a volta visível, então, no final aqui, para poder dar início ao milênio. Então, em linhas gerais, isso. Muito bem. Vamos voltar, então, a Mateus capítulo 24. E nós vamos ler versículo 32.
Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O Senhor chama isso de uma parábola, mas ele está trazendo à luz alguma coisa que, de fato, acontecia na própria natureza. Quando o verão estava próximo, de fato, as folhas elas se renovavam. Então, você tinha a figueira, então, se enchendo de folhas. Muito bem. Assim também, aí o Senhor está dizendo bastante claramente, da mesma forma, ou seja, quando você observa a figueira, você vê o que está acontecendo ali em relação a ela produzir as suas folhas, né, as folhas nascerem, da mesma forma que você vai conseguir observar aquilo lá na figueira, assim também vós, quando vides todas estas coisas. Quais são todas essas coisas? Olha, está numa forma contínua. O Senhor está falando de um conjunto de coisas que está vindo relatando. Lembrando que está respondendo aí os seus discípulos. Sabei que está próximo às portas. Sabei que está próximo às portas. Então, quando o Senhor menciona esse paralelo, e acho que é importante nós manter o dedo aí, nós vamos lá para Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Como os irmãos devem saber, vários dos irmãos sabem, talvez nem todos, mas a descrição aqui é muito clara de uma habitação, de uma casa, uma edificação típica do Oriente, onde você tem a parte mais interna, o jardim interno, que para poder chegar até ele, você tem que passar por várias portas. Enquanto, quando diz aqui está próximo às portas, significa que o Senhor está próximo em alguma dessas portas, não sabemos qual. Mas a única coisa que a gente sabe com certeza, como nós vemos lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 7, significa que ele virá rapidamente. Ou seja, não é um processo mais, nós não sabemos exatamente que ponto que está. Mas o ponto é que ele está dizendo que, ao contemplarmos as coisas que nós temos visto, significa que o Senhor está às portas. O Senhor está muito próximo. E é importante nós lembrarmos que, quando o Senhor começa a falar por parábolas aqui, observa que ele muda, né? O discurso muda, ele começa a falar em parábolas. Antes, tudo que ele falava estava relacionado, então, com o povo judeu. Falava de sinagogas, falava de Jerusalém, etc. Mas aqui, agora, ele começa a falar de questões que estão relacionadas à igreja, né? Então, ele diz que está próximo às portas. Eu acho que muitos de nós temos acompanhado, deixa eu olhar meu tempo aqui de novo, muitos de nós temos acompanhado, nessa semana em particular e anterior, né, a grande movimentação que está acontecendo ali no Oriente Médio. Realmente é um conflito muito intenso, e como os irmãos sabem, o que originou esse último conflito, em princípio, teve a ver com a maneira como aqueles muçulmanos que estavam em Al-Aqsa, né, que fica no platô do templo, para poder, então, celebrar o final do Ramadã, eles foram, então, de alguma forma, reprimidos. Uns contam dessa forma, outros contam que houve algum tipo de movimento mais intenso do ponto de vista terrorista, né? Houve uma manifestação. E aquilo ali, em princípio, foi um momento em que eles aproveitaram para poder se manifestar contra a saída, né, a retirada de famílias muçulmanas de uma área ao norte de Jerusalém. Então, toda essa movimentação, por algum motivo, estava relacionada. Mas o que parece agora, vários especialistas, né, no Oriente Médio, eles têm dito que todo esse movimento, na realidade, foi previamente planejado. Porque, num determinado espaço de tempo tão curto, né, os irmãos devem ter visto que Gaza
eles lançaram mais de quase 2.000 foguetes. Os irmãos sabem que Israel é muito avançado na área militar, eles desenvolveram um sistema chamado Domo de Ferro, que basicamente faz o seguinte: eles conseguem rastrear de maneira automática, né, qualquer item que invade o espaço aéreo, e eles conseguem, então, destruir esse item, né, esse artefato, ainda no céu. Obviamente, existem limitações à quantidade de foguetes que Israel consegue disparar desse domo de ferro simultaneamente. Então, o que o Hamas tem feito? Eles têm deflagrado múltiplos, de uma vez só, em curto intervalo de tempo, centenas de mísseis. E, anteriormente, esses mísseis eram direcionados mais na região próxima à faixa de Gaza. Mas agora eles direcionaram mísseis para regiões próximas a Tel Aviv e até no centro de Israel. Então, isso aconteceu de maneira simultânea. Uma insurreição interna dentro da própria terra de Israel, mas esse movimento do Hamas em Gaza, mais um movimento do Fatah. Os irmãos devem saber que o Abbas, na realidade, ele é o líder do Fatah, que foi uma facção que foi criada, né, pelo... sumiu o nome dele aqui, o Arafat, né? E existe um conflito interno entre o Hamas, que está na faixa de Gaza, e o Fatah, que está na Cisjordânia. Cisjordânia é ali, Samaria, né? Basicamente isso, vamos lembrar. Então, existe uma diferença interna entre eles, e olha só, em um determinado momento você tem a insurreição interna, isso em um período curto de tempo. Você tem o Hamas, então, disparando foguetes contra Israel, em diversas situações, Hebron, Asquelon, Lod e Tel Aviv. E você tem ao norte o Líbano, uma infiltração, né, que foi, olha só que impressionante, infiltração que foi direcionada pelo Hezbollah, o partido de Alá, que é basicamente quem domina o Irã. Então, os especialistas, eles têm entendido que é uma movimentação que foi arquitetada, não parou não, ainda tem mais uma, né? Toda agora a pressão que vem também da Jordânia. Então, Israel está agora cercado externamente pelo Hamas, na faixa de Gaza, pelo Fatah, na Cisjordânia, no Líbano, infiltração que é direcionada pelo Hezbollah, mas, no fundo, todo esse movimento financiado pelo Irã. Então, Israel cercado por fora, Israel pressionado por dentro. Nós ficamos muito impressionados com isso, né? O momento que nós estamos vivendo é realmente os tempos do fim. Mas observe que eu já tinha falado, não? Guerras, rumores de guerras, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Está muito perto, a gente está vendo que está muito perto. Todo o cenário está armado, mas nós temos que lembrar que o Armagedon não serão somente essas nações, mas serão todas as nações da Terra. Então, é como se fosse um pré-Armagedon, a coisa está sendo formada, já está sendo arquitetada, de tal forma que Israel agora se sente muito sozinho, porque até mesmo o apoio norte-americano, de alguma forma, não está tão firme quanto anteriormente. Eles estão percebendo que, de fato, por um lado, apesar de todo o avanço tecnológico que eles têm, eles estão começando a perceber que pode não ser suficiente para poder deter o avanço dos seus inimigos contra Israel. Mas nós sabemos que aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dominará o guarda de Israel. O Senhor é que guarda Israel. Mas ele vai permitir que o povo de Israel passe por todas as situações. Como o Senhor falou, porque eles não reconheceram o Senhor. Aí nós voltamos lá em Mateus 23. Aquilo que o Senhor Jesus falou está se cumprindo. Está se cumprindo. Nós sabemos que essa situação só vai ser revertida quando o Senhor, na sua volta visível, né? Aqui nesse momento aqui, ó, nesse ponto aqui, é que eles de fato vão lembrar, vão reconhecer aqueles que eles traspassaram. Então, irmãos, quando nós lemos a parábola da figueira, e eu acho que só para poder concluir aqui rapidamente, o porquê é importante nós entendermos essa questão da parábola da figueira.
Então, aqui em Mateus capítulo 32, capítulo 24, versículo 32, o Senhor fala: aprendei, pois, a parábola da figueira. Vamos abrir em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 diz o seguinte, versículo 29. Ainda lhes propôs uma parábola. Observa a transição que o Senhor faz, né, entre aquela descrição que vem antes das profecias para os judeus, agora ele fala assim, ainda lhes propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Vede a figueira e todas as árvores. Por que isso é importante? Bom, é importante porque, de fato, essas árvores, elas falam, de fato, de nações. Vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 24, só para os irmãos terem isso como referência, Jeremias, capítulo 24, versículos 2, diz o seguinte, tinha um cesto de figos muito bons, com os figos temporãos, mas o outro ruins, que de ruins que eram, não se podia comer. Então, essa profecia aqui faz referência a Jerusalém, na realidade a Israel. Daniel, capítulo 4, perdão. Esse aqui é o Daniel, capítulo 4, versículo 10. Diz o seguinte, eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Nós sabemos que aqui, Daniel, o que ele via era exatamente a Babilônia. Então, de novo, relacionada a uma nação. Por isso, quando lá em Lucas fala, observar a figueira e as demais árvores, não apenas a figueira, ela brotaria novamente. Nós sabemos que isso aconteceu em 1948. Na realidade, esse tratado aconteceu antes, né? Foi em 1920, já estavam começando a discutir, de fato, onde considerou mesmo, de fato, a questão a possibilidade da criação do Estado de Israel. Mas em 1948, com a declaração de Balfour, né? Israel, o Estado de Israel, então, ele é criado. Então, observar, então, a figueira e as demais árvores, não é? Juízes, capítulo 8, capítulo 9. Essa é uma parábola conhecida, né, também. Juízes, capítulo 9, versículo 8. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Aí vai, porém a oliveira lhes respondeu, deixaria o meu óleo assim por diante. Então, se nós vemos que aqui agora várias árvores, elas são, então, nessas parábolas equacionadas ou igualadas a polos, né? Então, como nós temos visto hoje, né, nós lembramos que o Iraque, na realidade ali, Babilônia, né, Babel está ali até hoje, né, tem, né, os escombros, né, as ruínas de Babel estão ali. Então, o Irã, nós vimos que aconteceu na época do Saddam Hussein, como de fato era um país que basicamente era quase que desconhecido, ressurge com toda a força, né? E o Iraque, perdão. E o Irã, recentemente, os irmãos têm acompanhado. A potência que é o Iraque hoje, todo o temor que tem exatamente do Iraque poder deter, então, as suas armas nucleares, né? Iraque, quem é o Iraque? Babilônia. Quem é o Irã? O Império Medo-Persa, né? O Império Medo-Persa. Então, nós estamos vendo que, de alguma forma, essas árvores, né, que anteriormente talvez tivessem uma posição muito mais de low profile, elas agora estão surgindo de maneira bastante destacada. Então, isso tudo nos mostra que todo o cenário, irmãos, vem sendo construído. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso é algo que vem sendo construído, vem sendo avançado ao longo do tempo. Isso não vai ser de maneira instantânea. O que nós estamos vendo, então, basicamente é isso. É o princípio das dores, como o senhor falou. É o princípio das dores de parto, né? As irmãs que tiveram filhos sabem como é que é o processo, né? Às vezes começa devagarzinho, daqui a pouco começa a ter mais contrações, e as contrações começam a ficar mais intensas, com um intervalo cada vez menor entre elas. E é exatamente isso que nós temos presenciado.
né, essa pandemia que tem atingido o mundo inteiro, com várias questões ainda desconhecidas a respeito da pandemia, do vírus, né, do que pode ser, do que pode causar. Nós temos visto toda essa movimentação ali no Oriente Médio, lembrando que o relógio de Deus é Israel. Então, quando nós lemos o capítulo 24 de Mateus, em particular, é importante que nós possamos estar bem atentos para aquilo que o Senhor diz, né? O Senhor está o tempo todo falando, assim também, assim também, assim também, assim também. E é o que o Senhor diz. Por isso também, ficais vós apercebidos, capítulo 24, versículo 44. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Se o Senhor permitir, na próxima oportunidade, os irmãos tenham paciência um pouquinho comigo, que eu estou tentando trazer esse fundamento primeiro. Numa próxima oportunidade, nós vamos avançar nessas questões específicas. O que nós estamos dizendo é o seguinte: em algum momento, o Senhor está dizendo que esse arrebatamento pode acontecer. Esse é um evento, é o primeiro evento que vai acontecer. Porque nós aguardamos Cristo, nós não aguardamos o anticristo. Eu, particularmente, creio, se o Senhor permitir, né, de alguma forma que nós sejamos arrebatados, então nós teremos esse privilégio de não passar pela tribulação. Então, ainda neste momento em que nós vivemos, nós não estamos aguardando o anticristo. No momento em que aconteceu o arrebatamento, aí aqueles que ficarem, eles vão estar aguardando o anticristo. Porque vai ser ele que vai ser manifestado, antes da manifestação visível do nosso Senhor. Então, irmãos, nesse momento, cada um de nós tem que estar aguardando o Senhor. E nós vamos ver com bastante cuidado que trata-se de algo que depende, sim, de nós vigiarmos e orarmos. E o último versículo que eu gostaria de ler com os irmãos, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10. E com isso nós vamos encerrar. Aqui o Senhor está falando com a igreja em Filadélfia. E da maneira como nós entendemos, das 7 igrejas, essas 4 últimas, elas estão andando em paralelo, né, nos dias em que nós vivemos. Em particular, a igreja de Filadélfia é aquela que o Senhor realmente, o Senhor a elogia, né? E diz aqui no versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Observa bem o que o Senhor está dizendo aqui. Guardaste a palavra da minha perseverança. A palavra perseverança, ela é chave aqui. E perseverança se aplica para agora, no momento em que nós vivemos. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Então, observa aqui, existe um aspecto fundamental. Essas pessoas, elas guardaram a palavra da perseverança. Será que todos hoje guardam a palavra da perseverança do nosso Senhor? Todos aqueles que foram redimidos pelo Senhor, todos eles podem dizer, todos nós podemos dizer que nós guardamos a palavra da perseverança do Senhor. Então, irmãos, esse é um encorajamento para nós, que de fato o Senhor possa, pela misericórdia dele, o Senhor sabe da nossa fragilidade, o Senhor sabe quão dispersos nós somos, o Senhor sabe quão preocupados nós somos, né? Como o irmão André Cardoso tem compartilhado das ovelhinhas, a gente tem visto, nós somos meras ovelhinhas. Como nós precisamos que o Senhor venha nos fortalecer. Como nós precisamos da vara e do cajado do Senhor, para nos conduzir nos dias em que nós vivemos. Como nós precisamos também dos irmãos e irmãs, do encorajamento mútuo, para que nós possamos perseverar e guardar a palavra da perseverança do Senhor. Esse é o nosso desejo diante do Senhor, que realmente Ele fale aos nossos corações e que Ele nos atraia mais profundamente para Ele a cada dia. Não sei, só uma palavra de oração. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor, pela tua grande misericórdia, tem
nos fortalecido, Senhor, nos dizem que vivemos. Mas sabemos quão frágeis, quão débeis nós somos. Amém, Senhor. E por isso nós clamamos ao Senhor para que realmente o Senhor venha fortalecer cada irmão e cada irmã. Amém. Pastor, que de fato o Senhor possa nos fortalecer para guardarmos a palavra da tua perseverança. Que possamos de fato Amém. perseverar, Senhor, pela tua palavra. Sabemos que a tua vinda está próxima, Senhor. Amém. Sabemos que estamos tão próximos de encontrar com o Senhor. Por isso nós pedimos que realmente o Senhor venha nos fortalecer. Nós carecemos do Senhor. Amém. Senhor, que realmente o Senhor possa encorajar cada irmão e cada irmã nesses dias em que vivemos. E, Senhor, que possamos estar, de fato, atentos, Senhor, à tua volta. Que possamos, de fato, verdadeiramente amar a tua volta. Amém. Mais do que qualquer outra coisa, Senhor. Que nada realmente possa nos prender nesse mundo. Senhor, que realmente as questões que nos pesam aqui, Senhor, possam deixar de ter esse impacto, esse peso em nossas vidas. Ó, Senhor, ganha-nos para o Senhor mesmo. Amém. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém.